Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Agora, dando continuidade ao estudo da Escola Literária Barroca no Brasil, nós vamos conhecer as duas tendências básicas do Barroco. Já apresentamos no vídeo anterior que essas duas tendências são o cultismo e o conceptismo. Antes de mais nada, é preciso entender um pouco mais o que seriam essas duas tendências. Para entendê-lo, como já foi falado no primeiro vídeo, que o Barroco ele gira em torno do que nós chamamos de contradições, da irregularidade, da falta de simetria, desse intenso conflito, pessimista, do desequilíbrio entre a razão e a emoção, enfim. Então, não poderia ser diferente com relação às tendências que dominam essa escola literária. Então, com esse contraponto, elas se contrapõem, elas se opõem, porém, elas podem coexistir no mesmo autor e até numa mesma obra. Como, por exemplo, como eu citei anteriormente, elas podem coexistir dentro de um mesmo soneto, por exemplo. Mas é preciso nós sabermos qual é essa distinção, essas diferenças entre essas duas tendências, que também alguns críticos literários, alguns estudiosos da literatura chamam de estilos, entre esses dois estilos. Bem, então, a princípio, é preciso saber que um deles valoriza principalmente, o primeiro, valoriza principalmente a forma textual, no caso o cultismo, que ele valoriza sempre o jogo de palavras, e o outro valoriza o conteúdo. Então, enquanto o cultismo valoriza a forma, o conceptismo, como o nome já diz, valoriza o conteúdo. Vamos entendê-lo. Aqui nesse parágrafo, nós temos algo sobre o cultismo. Vamos lá. Cultismo ou culteranismo, ou ainda, alguns ainda chamam de gongorismo, por ter sido um estilo, vamos dizer assim, um estilo literário, uma tendência inventada ou criada pelo poeta espanhol Dom Luís de Góngora. E aí ele foi batizado com o nome dele de gongorismo, certo? Bem, então ela consiste no quê? Principalmente no exagero da dimensão sensorial. Como foi falado no primeiro vídeo, muitas das vezes os escritores dessa tendência, eles fazem uso das figuras de linguagem, especialmente a hipérbole, por exemplo. Então, há uma tendência ao exagero. Então, a tendência a exagerar o quê? A sonoridade e as imagens retratadas nas obras. Também o autor cultista ele recorre o tempo todo às metáforas, à sinestesia de toda ordem. Sinestesia seria o quê? A confusão dos sentidos. Por exemplo, é comum ele inventar ou misturar, por exemplo, a visão com a audição. Por exemplo, ele pode dizer que vejo com os ouvidos, por exemplo, numa sinestesia bem simplista, Também faz uso muito da figura de linguagem aliteração, que é justamente o uso de sons consoantes parecidos, dos hipérbatos, que é a constante inversão da ordem dos termos na oração, as antíteses, que se caracteriza pelo emprego de palavras e expressões de significados opostos, os trocadilhos, enfim, há um descritivismo rebuscado tão rico quanto tortuoso. Então, esse jogo de palavras, com o uso o tempo todo de figuras de linguagem, ele é mais marcante dentro do cultismo. Então, é uma valorização intensa. Sem contar
que no estilo cultista, eles têm uma tendência à descrição das coisas e não ao conteúdo, conforme já fora dito que isso, a abordagem do conteúdo em si, é uma priorização feita pela tendência oposta a ele, que é o conceptismo. Nesse estilo aqui, há uma tendência ao que é o uso dos termos culto, né, do chamado preciosismo vocabular, da linguagem rebuscada e ornamental. Depois que faz todo esse ornamento, né, do que vai ser dito, é que ele vai se preocupar com as ideias, ou seja, com o conteúdo. Mas muitas vezes, para o poeta cultista, essencialmente cultista, isso não interessa muito. Já o conceptismo, que temos aqui, ó, acima, aqui na página 56, já é o contrário, né? Ele consiste na hipertrofia da dimensão conceitual da obra, ou seja, ele se preocupa principalmente em manifestar o jogo das ideias e não agora o jogo de palavras, né? Certo? Vamos lá então, entendê-lo. Então, ele utiliza-se basicamente, né, mais da razão que dos sentidos. Reparem que lá na outra tendência, ele abusava dos sentidos, né? Do uso de sinestesias, né? Principalmente da mistura desses sentidos todos. O autor conceptista cria raciocínios engenhosos, olha só, num refinado jogo intelectual de paradoxos, não estão livres completamente das figuras de linguagem, mas o uso aqui, nessa concepção aqui, ou seja, nessa tendência, nesse estilo literário, ele é menor, porque o que impera aqui é o jogo de raciocínio, o jogo de ideias, o sentido daquilo que vai ser dito, né? Um jogo intelectual, e não mais só aquele jogo de palavras. Então, predominância das sutilezas lógicas, ou seja, o raciocínio, a chegar a um resultado claro, né? Enquanto o cultismo é essencialmente descritivo, o conceptismo é analítico, ou seja, usa a objetividade. Há também, assim como no cultismo, mais de uma denominação para o conceptismo. O conceptismo é chamado de quevedismo, justamente por ter sido criado também por um poeta espanhol, a exemplo lá do cultismo, que foi inventado por Luís de Góngora. Este foi inventado por Dom Francisco de Quevedo, por isso foi batizado também como quevedismo. Certo? Então, nessa vertente literária, né, vamos chamar assim também, tendência, estilo, vertente, tudo dá no mesmo. Ela traz uma retórica aprimorada e prima pela imposição de conceitos, certo? Como é essa apresentação de conceitos, né? Imposição de conceitos? Apresentando-se através das diversas ideias. Assim, nós podemos dizer que o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, diferentemente da tendência anterior, né, do cultismo. Ou seja, pelo pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual. Dessa forma, conclui-se que o objetivo do conceptismo, o objetivo principal dos escritores conceptistas, é o de convencer o leitor, além de instruí-lo por meio de diversos argumentos. Isso nós podemos verificar lá no texto introdutório desse capítulo, quando lemos lá o Sermão do Bom Ladrão, do Padre Antônio Vieira, certo? Nós podemos verificar isso lá tranquilamente. Então, por fim, para estabelecer a diferenciação entre o conceptismo e o cultismo, enquanto o conceptismo, ele busca convencer o leitor, né? Ele prefere algo
mais conciso, mais objetivo, o conceptismo ele busca só entreter pela forma, ele busca apenas descrever, apresentar as figuras de linguagem, né, que já conhecemos, como a metáfora, como a antítese, como a hipérbole, como o hipérbato, as aliterações, o paradoxo, enfim, tantas e tantas figuras de linguagens que são já nossas velhas conhecidas, certo? Então, mais à frente, nós vamos fazer um estudo específico aqui do Barroco brasileiro, conhecendo ou novamente enfocando, né, essas duas grandes figuras, que é o Padre Antônio Vieira e também a grande figura brasileira, que é o Gregório de Matos. Mas isso é pauta para um próximo vídeo. Até lá!